Sendo classificado como o caçador mais fraco do mundo do solo leveling, Sung Jin-Woo transcendeu as suas habilidades após um encontro fatal em uma dungeon. Daquilo que a gente está acompanhando agora na animação, os 2 primeiros episódios de Solo Leveling introduziu para nós a forma como Sung Jin-Woo conseguiu as suas habilidades. Como ele saiu de um dos caçadores mais fracos do mundo de Solo Leveling para ter um poder extremamente apelão. O que era para lhe levar à morte lhe deu uma habilidade capaz de varrer países em segundos. Vamos conhecer agora neste vídeo os generais de Jin-Woo e suas habilidades que lhe elevaram a este patamar. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do manhwa de Solo Leveling. Sim, pessoal, vamos aqui conversar sobre todos os generais de Jin-Woo, sobre todos os seus poderes e suas habilidades e um pouquinho também sobre as suas histórias de como se tornaram sombras deste grande caçador. E se você está procurando um lugar para conversar sobre o Solo Leveling, eu tenho certeza que você vai encontrar lá no nosso servidor do Discord, com o link na descrição. A gente tem várias salas, vários chats, Jujutsu Kaisen, de Boku no Hero, de Black Clover, mas se você está procurando um lugar para conversar de Solo Leveling, você pode ir lá no Discord do Geek Brasil para a gente conversar e trocar uma ideia toda semana por causa da animação. O poder de Jin-Woo é baseado em várias habilidades, porém, a que mais chama a atenção é o poder de trazer seus adversários ou até mesmo aliados de volta dos mortos, como seus servos com o famoso Egacy. Com o poder como um necromante, Jin-Woo consegue invocar sombras de todos os tipos, trocar de lugar com elas e criar um puta exército com um poder avassalador. Assim como todo exército possui seus generais, é claro que o exército de Jin-Woo não seria diferente. E nesse vídeo nós vamos abordar tudo sobre esses personagens e seus poderes. Começamos com Ygritte. A sombra já serviu ao monarca das sombras Ashborn durante a sua guerra com os governantes há muito tempo. Depois que Ashborn decidiu se aposentar e encontrar um sucessor humano, ele encarregou Ygritte de testar seu sucessor em uma batalha quando chegasse a hora certa. Jin-Woo a usou com sucesso no BRCI, apelando para sua personalidade leal. No entanto, como ele achava que o nome original do cavaleiro era muito longo e estranho, Jin-Woo decidiu simplesmente nomear a sombra como Ygritte. Seus poderes estão ligados a uma força imensa. Ygritte possui imensa força física, como mostrado pela forma como ele é capaz de segurar o monarca gélido sozinho por tempo suficiente para Jin-Woo retornar ao campo de batalha. Ele também possui telecinese. Ygritte é capaz de mover e controlar objetos à distância até certo ponto. E a sombra também é capaz de conversar com Jin-Woo, manifestando a sua consciência própria. Vamos ao tanque. Ele é a sombra de um urso de gelo que Jin-Woo encontrou durante o incidente do Portão Vermelho. Mesmo sendo uma fera, ele tem inteligência, como demonstrado quando trabalhou com sucesso junto com Iron para matar um dos generais de Khal Gargan. Como uma sombra de grau de cavaleiro, Tanque é tão poderoso quanto um caçador de classificação A. Ele também era forte o suficiente para abrir caminho através de uma horda de demônios como se fossem pinos de boliche e matar um Naga com apenas um só golpe. Vamos falar de Iron, a extração mais polêmica de Jin-Woo. Durante a luta de Jin-Woo com Baruka, o enlouquecido Khenshu tentou matar Jin-Woo apenas para ser morto por Ygritte. Sabendo que teria dificuldade em derrotar Baruka apenas com a ajuda de Ygritte, Jin-Woo rapidamente extraiu a sombra de Khenshu de seu cadáver e o nomeou de Iron. Agora, uma sombra leal a Jin-Woo,
Iron ajudou seu mestre em sua luta contra Baruka e finalmente matou o elfo de gelo, esmagando-o no chão com seu machado de batalha. Iron possui uma força muito aprimorada. Ele é capaz de matar um gigante com um único golpe bem colocado em sua cabeça. Além disso, ele foi capaz de arrastar sem esforço a cabeça de um vulcano sem vida com apenas uma mão. Ele possui o grito de provocação. O Iron é capaz de provocar seus inimigos, fazendo-os atacá-los sem pensar. Deve-se notar que esta habilidade não funciona contra inimigos mais fortes que ele e ainda possui um nível absurdo. O personagem ainda possui um nível absurdo de regeneração. Vamos agora a Tusk. Ele é a sombra de Kar-Galgan. O Orc era um alto xamã, chefe dos Hunters Guild Gate. Após sua morte, ele foi transformado em um soldado das sombras e recebeu o nome de Tusk. Como uma sombra graduado do Cavaleiro de Elite, Tusk está no nível de um caçador de rank S. Como prova disso, ele foi capaz de massacrar centenas de demônios com um único feitiço de fogo e matar um gigante só com apenas um golpe. Tusk tem uma infinidade de magias. Seus poderes vão desde levitação, regeneração, magias elementais, entre vários outros poderes. Agora vamos de Kaizel. Ele é a sombra de Kaizelin, um Even que Baran usou para montar em sua batalha contra Jinhu. Depois de matar Baran, Jinhu extraiu a sombra do cadáver de Kaizelin e lhe chamou de Kaizel, pois não se lembrava do nome original do Even. Infelizmente, devido ao fato de Kaizel só ser bom para voar e não para lutar, Jinhu raramente o usava conforme a história avançava, e só invocava o Even sempre que precisava viajar para algum lugar de avião e não podia usar as sombras para trocar de lugar. Chegou a vez de Dima. Ele é a sombra do boss Naga. Os Nagas são fortes o suficiente para enfrentar caçadores de nível A e têm escamas grossas o suficiente para servir como armaduras ou escudos. Ele possui uma força muito aprimorada. Dima foi capaz de derrubar um gigante com apenas um só golpe. Ele também tem a capacidade de crescer. Dima pode crescer drasticamente de tamanho usando mana e possui também uma regeneração absurda. Vamos então falar sobre a sombra de Kemish, que era uma fera mágica imensamente poderosa e o chefe do primeiro portão de rank S que foi aberto. Ele foi responsável por devastar sozinho a área da costa oeste americana e massacrar todos, exceto 5 dos caçadores de rank S que estavam lutando contra ele. Kemish era originalmente um servo de Antares, o rei dos dragões, e o monarca mais forte. Em algum momento durante a primeira guerra com os governantes, ele foi capturado pelo inimigo e teve uma pedra essencial implantada dentro de seu corpo. Cerca de 8 anos após a morte de Kemish, Jinhu recebeu permissão do FBH para ver pessoalmente o cadáver do dragão. Ele reviveu Kemish como uma sombra com sucesso, embora por razões desconhecidas tenham sido necessárias 2 tentativas para funcionar. Ao renascer, Kemish notou os humanos parados atrás de Jinhu e tentou usar seu ataque de sopro neles, forçando Jinhu a ordenar que ele parasse e informasse que ele não estava mais sob o controle dos governantes. Ao saber disso, Kemish se acalmou, inclinou a cabeça para Jinhu e revelou que havia servido Antares quando ele estava vivo. Infelizmente, por estar morto há muito tempo, o corpo de Kemish começou a desmontar. Percebendo que seu tempo era curto, ele rapidamente informou a Jinhu que havia 4 humanos que ele conhecia que haviam recebido o poder dos governantes e o alertou para ter cuidado com eles. Ele então expressou sua tristeza por não ser capaz de servir Jinhu como um dos seus soldados das sombras, antes que seu corpo se dissolvesse completamente. Suas habilidades iam além de 4 caçadores de rank S juntos, como um dragão conhecido pelo epiteto da maior calamidade da humanidade. Kemish era obviamente uma das feras mágicas mais fortes que a humanidade já enfrentou, e estava pelo menos no nível do Rei Formiga em poder bruto. Ele possuía uma força imensa, rajadas absurdas de fogo e o medo do dragão.
onde aplicava seu medo e desespero aos mais fracos que ele. E para não deixar o LP desesperado, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos para que eles se tornem fãs de Solo Leveling e também para aquele amigo seu que tá querendo, tá curioso, tá meio com preguiça de ler o manhwa, mas ele tá meio que curioso sobre o futuro do Jinwoo. Chegou a vez de Greed. Ele era a sombra de Hwang Dong-soo. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Outra extração polêmica do Jinwoo. Ele era um caçador coreano-americano de classificação S, irmão mais novo de Hwang Dong-suk. Depois de Hwang Dong-suk arrumar treta com Jinwoo, ele passou a perseguir e atormentar o caçador ao lado de Hwang Dong-soo. Mesmo com a insistência de Thomas, um caçador de nível nacional americano e o mais forte dos Estados Unidos, para não mexer com Jinwoo, ele mesmo assim continuou. Não querendo perder Hwang por algo tão mesquinho como vingança, Thomas pediu a Jinwoo que o deixasse ir, prometendo que fingiria que tudo isso nunca havia acontecido se assim ele o fizesse. Quando Jinwoo recusou, Thomas o atacou com raiva e os dois começaram uma briga brutal, quando Jinwoo se recusou teimosamente a recuar, derrotando assim o caçador de ranking nacional americano. Depois que Jinwoo derrotou Thomas, ele matou Hwang por ter torturado Jinwoo e extraiu sua sombra, e lhe chamou de Greed para adicionar ao seu exército com um tema de invejoso. Como sombra de grau geral, Greed é uma das sombras mais fortes do exército de Jinwoo. Possui uma força aprimorada. Greed é capaz de escapar da prisão de gelo do Monarca de Gelo apenas flexionando seu bíceps. Ele também possui uma regeneração absurda, mostrando o nível do seu poder. Vamos falar então sobre os gigantes das sombras. Eles, que são classificados de 1 a 28, são um grupo de sombras que foram extraídas dos gigantes que foram mortos durante o ataque ao portão do Rank S em Tóquio. Todos os gigantes parecem ser tão grandes quanto eram quando estavam vivos, elevando-se acima dos edifícios e rivalizando com Dima e Tusk em seu tamanho real. Cada gigante também é forte o suficiente para enfrentar um caçador de Rank S, tornando-os soldados de infantaria mais fortes do exército das sombras de Jinwoo. Vamos falar dela, aquela que levou toda a desgraça para a ilha Jeju, a Formiga Rainha, mãe do Rei Formiga. Cerca de 4 anos antes dos eventos da história principal, a Rainha Formiga tomou o controle da ilha Jeju como o seu novo lar, depois que os caçadores coreanos de classificação de Rank S não conseguiram eliminá-la. Depois de travar uma luta absurda com os caçadores de Rank S novamente, Cha acabou decapitando a Rainha Formiga com sua espada, matando-a instantaneamente. Jinwoo, depois de extrair a sombra do Rei Formiga, aprendeu que a Rainha Formiga era adequada apenas para a produção e não para a batalha. O Prota assim decidiu encerrar a extração, fazendo com que a sombra da Rainha Formiga se evaporasse em partículas. Vamos falar agora de Min Bayon-gyu. Min era um curandeiro coreano Rank S que foi morto pelo Rei Formiga. Na ilha Jeju, o Rei Formiga foi capaz de rastrear a presença de Bayon-gyu e o atacou brutalmente por último, empalando-o no peito pela parte de trás. Percebendo que ele era um caso perdido, Bayon-gyu gritou para Baek correr pouco antes do Rei Formiga devorar assim sua cabeça, matando-o instantaneamente e absorvendo assim seus poderes. Depois que Jinwoo matou o Rei Formiga, ele reviveu Bayon-gyu como uma sombra para curar Cha, que estava à beira da morte devido à gravidade dos seus ferimentos. Depois que Bayon-gyu fez seu trabalho e salvou a vida da caçadora Cha, Jinwoo decidiu honrar o pedido de Baek para permitir que Bayon-gyu descansasse em paz e encerrou a extração. Como um curandeiro de Rank S, Min era um mestre em magia de cura e podia curar quase instantaneamente seus companheiros caçadores, mesmo com ferimentos graves. Segundo ele mesmo, ele também tinha a capacidade de combate de um Rank A.
Vamos falar então do Grande Beru, a Grande Formiga, que é um dos melhores soldados do exército de Jinru. Ele é a sombra do Rei Formiga. Depois que Jinru matou o Rei Formiga, ele extraiu sua sombra para aumentar o seu exército. Quando a sombra demonstrou a capacidade de falar com ele e pediu um nome, Jinru o chamou de Beru e o enviou para abater o que restava da colônia das formigas. Como sombra de grau de marechal e sombra do Rei Formiga, Beru é um indivíduo imensamente poderoso. Seus poderes são inacreditáveis e com uma variação gigantesca. Suas habilidades vão desde ter uma força imensa, regeneração absurda, voo e capacidade de absorver as técnicas e os conhecimentos dos seus adversários quando os devora. Ele também é uma das sombras mais fortes do exército de Jinru e só é rivalizado por Igris e superado por Belion. Beru é a sombra que mais chegou perto de quebrar o controle do Jinru, mas sua devoção lhe impediu de seguir em frente com isso. Chegamos finalmente para falar sobre a maior sombra de todas. Chegou a vez de Belion, o antigo servo de Ashborn ao lado de Igris. Belion nasceu há milhares de anos do fruto da árvore do mundo, uma árvore mística tão grande que poderia cobrir todo o céu apenas com seus galhos. Depois disso, ele se tornou tenente de Ashborn, uma posição que manteve mesmo após a sua morte, e foi o primeiro soldado das sombras a ser criado a partir do poder de Ashborn. Pouco depois de Jinru matar os 3 monarcas que vieram atrás dele, Belion chegou ao mundo humano com o resto do exército das sombras original de Ashborn, através de um portão gigantesco em Seul. A Associação de Caçadores Coreana confundiu a chegada deles como uma nova ameaça, que precisava assim de toda a atenção do mundo, levando caçadores de rank S ao local. Belion então provou ser digno do seu posto de grande marechal do exército de Jinru ao derrotar facilmente Beru em uma luta de boxe. Suas habilidades estão acima de qualquer sombra em relação à força física, durabilidade, velocidade, voo e regeneração. Uma sombra com poder absurdo. E dentre essas sombras, qual que é a sua favorita? Quem desses soldados de Jinru é aquele que você vibra quando aparece em tela, seja no manhwa ou seja agora no seu surgimento no anime? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber qual é a sua sombra favorita.